Olá, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Quintal de Direito. E hoje, falando sobre assédio sexual e assédio moral na relação de trabalho, doutora Alaís Silveira. Seja muito bem-vinda ao nosso quintal, doutora. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui para falar de um assunto tão delicado e tão importante. É uma honra recebê-la aqui. É um assunto delicado, doutora, e é um assunto que ele acaba esbarrando em outras esferas do direito, né? E todo mundo tem uma curiosidade muito grande, né? Inclusive eu. Qual que é a linha tênue que determina o assédio sexual? O assédio sexual. Bom, o assédio sexual a gente tem que ter em mente que ele não é necessariamente aquela questão de toque físico, né? Até mesmo o próprio estupro, né? Ele pode ser aquela piadinha, aquele elogio mal intencionado, fotos, né? Então, assim, não necessariamente precisa ser um ato único, tá? Ele pode ser constante, ele pode ser... pode acontecer num dia, ele pode acontecer no outro, ele pode acontecer num ano, ele pode acontecer num outro, mas necessariamente ele tem que ofender a integridade física daquela pessoa que está sendo assediada. Né? Então, assim, casos mesmo que eu tenho de um cliente meu, ele sofreu assédio sexual num ano e no ano seguinte. Né? Nós ingressamos com a ação e foi dado provimento, foi dado deferimento. E foi a diferença de um ano entre os dois casos de assédio sexual. E é nisso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode levar só em consideração aquela questão do toque. Um beijo, né, um aperto de mão, naquela chegada mais intensa. Né? Até qualquer ato que a pessoa se sinta ofendida, ele pode ser considerado um tipo de assédio sexual. Tá, mas essa ofensa, ela é física ou pode ser psicológica também? Aí, se a gente for falar do psicológico, a gente vai estar falando do assédio moral. Mas digamos que o tom, de alguma forma, seja para lascívia de alguma forma, esse tom ele vai ser moral, porque não atingiu fisicamente, ou ele pode ser sexual atingindo apenas psicologicamente? Vamos dar um exemplo, um caso concreto. Vamos dizer que você tenha recrutado uma funcionária. Okay. Essa funcionária, ela nunca foi atendida presencialmente, foi sim, atendida da forma virtual. E haja um convite, de alguma forma, do recrutador, e há uma negativa e não há uma insistência. Existe algum elo de assédio sexual nesse sentido, ou algum tipo de assédio? Se esse convite ele foi feito uma vez, a pessoa falou, não aceitou, já deu aquele chega pra lá, não configura. Não configura o assédio. Configura. Não. Nenhum tipo de assédio. Não. A não ser que nesse convite virtual tenham enviado fotos, né? A gente não sabe o conteúdo, mas talvez aquele conteúdo, vem aqui, vamos sair para jantar, vamos sair para conversar e quem sabe você vai ser promovida, entendeu? Então a gente tem que literalmente tomar muito cuidado com qualquer tipo de contato, qualquer tipo de duplo sentido que possa ter esse convite, né, essa conversa, porque ela pode sim caracterizar um assédio sexual ou tanto o assédio moral. Então tem que ter muito cuidado nesse convite, se tem foto, se tem até esse tom libidinoso, né, para satisfazer aquela pessoa que está fazendo esse convite. Aí sim pode ser caracterizado assédio sexual. Sim, vamos manter primeiro o assédio sexual, mesmo porque o assédio moral ele abre um leque muito maior, né? Então, assim, né, para o pessoal que está acompanhando a gente entender, aqueles empreendedores que às vezes têm uma intimidade a mais com os seus funcionários. Até onde que eles podem ir? Existe um parâmetro? Existe aquela questão de eu posso chegar até onde eu não ofenda outra pessoa, né?
até a questão das nossas bolhas ali, até onde eu não ofendo aquela pessoa, até aquela pessoa se sentir confortável com o meu contato, né? Seja ele físico, seja ele com palavras, não tem problema. A partir do momento que aquela pessoa, né, já começa a se sentir meio esquivada, né? A gente consegue perceber com o olhar, com gestos, né? Aquele tipo de convite insistente, que aquela pessoa acaba ficando isolada, tem medo de interação, aí sim teria que investigar o que está acontecendo, né? Então, até mesmo o próprio empregador, ele tem que ter uma mente muito aberta dentro da empresa dele, né? Aquela questão de cuidado com o seu funcionário. Se você perceber que aquele funcionário está ficando isolado, né? Tá ficando mais silencioso, a produtividade dele tá caindo bastante, vamos investigar, né? Pode ser um assédio sexual, pode ser um assédio moral. Aí sim a gente entra dentro daquela esfera preventiva dentro da empresa, com questão de canal de denúncias, com questão de orientação, né, para tratamento e prevenção de casos de assédio sexual e assédio moral. Sim. Aí vamos pensar uma política institucional para que não haja esse tipo de situação Exatamente. na relação contratual de trabalho, Exato. né? Isso é muito importante. Até ano passado a gente teve uma lei que tornou obrigatória a questão, um canal de denúncias para empresas que tenham a CIPA, que é a Comissão de Prevenção Interna de Acidente. Então, se a empresa tem a CIPA, ela é obrigada a ter um canal de denúncias. Né? E o que eu sugiro para os meus clientes que são empresários? Tem um canal de denúncias que seja externo a quem está comandando dentro da empresa. Porque quem foi assediado ou quem está com algum problema não vai se sentir confortável em fazer essa denúncia, né? Porque sabe que quem vai acabar pegando aquele contato, aquele e-mail, aquela mensagem anônima, vai ser uma pessoa de dentro da empresa. Então, se puder ser um canal de denúncias terceirizado, alheio àquela empresa, é muito melhor. Isso é importante, né? Porque é só educando que as coisas fluem, né? Então, às vezes, aquele funcionário que tem um grau de elevação, né? Um superior direto, às vezes não é nem o proprietário da empresa, mas é um superior direto, também causa o assédio sexual. Causa. Mas doutora, nós temos a demanda de assédio sexual. Ela tramitou na esfera do trabalho. E essa demanda foi promovida e teve êxito. Podemos ir para a esfera criminal? Como funciona? Não só para a esfera criminal, como para a esfera civil também. A reparação do dano através da indenização, ela não sana o sofrido? É complicado, porque às vezes o dano, aquele ato, aquele assédio, o ato do assédio mesmo já passou, né? Só que isso gerou problemas físicos, psicológicos para aquela pessoa, né? Então a pessoa vai precisar de acompanhamento médico, acompanhamento psiquiátrico. Talvez ela não consiga mais trabalhar em um local com outras pessoas daquele mesmo sexo. Então, a reparação de danos, que hoje a gente consegue na esfera trabalhista também, a reparação de danos, ela não impede que a gente ingresse na esfera criminal para punir aquela pessoa pelo crime de assédio. Né? Porque hoje a gente sabe que tem a importunação sexual. Exatamente. Exato. Então, a gente pode muito bem fazer um boletim de ocorrência, que eu até indico para quem sofreu esse tipo de assédio sexual, faça um boletim de ocorrência e vamos em cada esfera que é possível a gente poder diminuir aquele dano que a pessoa sofreu. No direito atual, a gente fala muito sobre políticas restaurativas, né? A função social da indenização, ela é pedagógica. Por ser pedagógica, será que aí que está a linha que não permite que isso seja restaurativo? Que essa indenização não seja restaurativo? Olha, a indenização ela tem essa função pedagógica, pecuniária, mas as indenizações hoje, né, as que a gente consegue ver aqui, a questão do Paraná, enfim, aqui do Sul, ainda são muito baixas.
são muito baixas. São questões, assim, de indenização em torno de 10, 20 mil reais. Tá. Outro assunto, continuando no assédio sexual, que gera dúvida a mim, e eu acredito que muita gente que nos acompanha também, é o fato do trabalho através da MEI, né? Várias empresas hoje se aproveitam dessa janela que existe e contratam essas pessoas como terceiros, né? Mas, na verdade, é um funcionário direto, né? Que está preenchido todos os requisitos de trabalho. E quando você ingressa com a demanda, é muito difícil explicar isso ao juiz. Olha, cabe assédio sexual sim na esfera trabalhista, ainda mais que, né, houve também se aproveitar da situação como terceiro, mas a relação é contratual trabalhista. Como funciona isso? Hoje, a gente chama bastante isso de pejotização. Né? O termo é esse. Exato. A gente contrata, né, os funcionários... Ali, a questão dos empresários... A gente não, doutora. Eles contratam, né? Eles contratam muitos funcionários para fazer aquela atividade fim. Né? Então, assim... vamos contratar PJ porque é mais barato. E realmente é mais barato. Porque você não precisa pagar o 13º, você não precisa pagar férias... Realmente é um contrato muito mais barato. Não, eu vejo para a economia brasileira, esse tipo de contrato é válido pelo fato de que o empregado ele ganha um salário maior do que ele ganharia se ele fosse seletista. E para o empresário, ele tem menos carga tributária. Exato, sim. É muito bom desde que obedecidos, né, a lei. Desde que realmente aquele contrato ele não tenha... pessoalidade, ele não tem onerosidade. Então, assim, eu fui contratada PJ, mas eu vou trabalhar sem horário, eu vou trabalhar da onde eu quiser, né, com a liberdade. Agora, se eu tenho que cumprir horário, se tem que ser eu mesma para poder cumprir aquele trabalho, eu não posso mandar outra pessoa, eu tenho que cumprir metas, aí a gente já está começando a caracterizar esse trabalho como um seletista. Aí ele vai ter todos os direitos no contrato de trabalho. Apesar de eu militar na esfera criminal, meu escritório ele atua em várias esferas do direito. Nós temos vários advogados lá, né? E às vezes eu passeio, né, por esse tema e eu vejo muito esses contratos, né? Eu sou curioso, eu vou dar uma analisada. Eles vêm com uma cláusula dizendo que essa pessoa pode contratar outra pessoa para aquela função. Mas quando na prática não existe não existe, né? Porque se você contratou o sujeito A, esse sujeito A, teoricamente, poderia contratar o B, mas para ir na empresa que está contratado é só o A. Então, assim, e eles têm a habitualidade, né? A subordinação, pessoalidade, a pessoalidade, onerosidade. Tem tudo. E eu vejo que... E daí... eles vão para a esfera judicial, eu vejo que alguns desses contratos eles não são reconhecidos como contrato de trabalho. O que a norma diz hoje, mesmo estando todos ali os requisitos intrínsecos que configuram a relação contratual de trabalho, eles não têm êxito. O que está acontecendo no judiciário hoje para que o entendimento seja diferente do que realmente aquele empregado passou? A gente tem que olhar caso a caso, né? Aquele funcionário que foi contratado, MEI, PJ, ele realmente era um PJ, né? Ele trabalhava ali, era ele o obrigado a prestar os serviços, ele tinha onerosidade, porque ele trabalhava e recebia contraprestação para isso, mas ele não tinha mais nenhum requisito do contrato de trabalho, era só questão de onerosidade e pessoalidade. Para o contrato de trabalho seletista, a gente tem que preencher todos os requisitos. São 5? São 5 requisitos. Os requisitos são onerosidade, habitualidade, não eventualidade, pessoalidade, né? São vários requisitos ali que a gente tem que estar... todos têm que estar preenchidos para a gente poder
ser um contrato de trabalho seletício que vai ter todos os direitos e garantias do empregado de carteira assinada. Caso aquele empregado, MEI, PJ, ele não preencha todos esses requisitos, o contrato dele vai ser um contrato normal, né? Um contrato de prestação de serviço, um contrato, né, autônomo. Então, são vários contratos ali de MEI que a gente também tem que tomar cuidado, né? Uhum. Então, hoje, a Justiça do Trabalho, ela não tem mais aquela questão, ela é patronal ou ela é empregadora, né? A gente tem uma Justiça do Trabalho bem dividida. Inclusive, até o nosso Tribunal Superior, ele é muito certinho na questão de comprovar se realmente tem direito ao contrato de trabalho, se realmente tem direito a todos os benefícios de um contrato de trabalho de carteira assinada, ou você vai ter direito aos benefícios de um contrato de trabalho PJ. Tá. Então, vai lá. Então, já que a gente está falando do judiciário, nós vamos entender um pouco aqui como funciona. Eu sei que nós temos alguns ritos, né, na esfera do trabalho, o sumaríssimo, o ordinário, sumário. E existe no rito sumaríssimo uma audiência una. Porque eles bipartilham essa audiência e quando você é ouvido naquela audiência, o ato, por ser una, né, não se encerrou, porque eles partilharam, eles acreditam que encerrou e não aceitam os recursos depois. Olha, a Justiça do Trabalho é uma justiça totalmente diferente de todas as outras, justamente por conta desses ritos da audiência una, audiência inicial, audiência de conciliação. Mas a audiência una é aquela audiência que vai acontecer tudo na audiência, né? Então, vai ter a oitiva das partes, a oitiva das testemunhas e a sentença. Só que, geralmente, o juiz ele não vai dar a sentença ali na hora. Por quê? Porque ele precisa entender o que aconteceu na audiência e, geralmente, ele vai definir uma data para aquela audiência sair. Então, vai ser a audiência a sentença por data, né? Por hora certa, vamos assim dizer. Ainda é possível ter recurso depois, porque a gente pode chegar na segunda e na terceira instância. Né? Então, a gente pode chegar até o TST. Mas é mais difícil. Depois da sentença, até eu entendo, né? Por mais que não milite nessa área, né? A gente tem conhecimento do devido processo legal. Mas eu estou dizendo antes. Eu digo isso porque eu tive um cliente, né, que nos consultou há algum tempo atrás, que ele foi desacompanhado na primeira audiência, né? Mas como o rito era uno, né, a juíza reconheceu o depoimento dele, sem a presença de um advogado. E a alegação dela no recurso foi que realmente ele fez prova, mesmo não tendo um advogado. Então, para nós, criminalistas, civilistas ou qualquer outro âmbito do direito que não seja o direito do trabalho, causa uma grande estranheza, porque se o ato não terminou, né, vou dar o exemplo na esfera criminal, né, nós encerramos a audiência porque não se ouviu a testemunha ainda. Então, foi remarcado. Essa audiência não acabou. Então, nós podemos discutir todas as nuances do que aconteceu. A gente costuma falar, e é um dos motivos que eu não atuo na esfera do trabalho, que o juiz federal da esfera do trabalho, ele acha que ele é semideus e pode tratar. Eu fiz na vida, acho que umas 4 ou 5 audiências na esfera do trabalho, mas eu sou criminalista, a minha maneira de abordar é totalmente diferente e eles se sentem totalmente acuado e constrangido, e daí o que acontece? Acontece um embate, acontece uma discussão, né? Porque eles são acostumados a conduzir da maneira deles, não pode fazer pergunta para testemunha, não pode fazer pergunta para a parte. Não pode fazer de pergunta direta para a parte, tem que fazer, não pode. Olha, isso partilha de uma burrice, fazer uma pergunta para o juiz. Para ele ver se pode. Para ver se pode, e daí ele refazer a pergunta para a parte. Eu acho isso de um constrangimento, porque eu acho tão bonita a constituição do direito do trabalho,
zelado pelo princípio da suficiência para defender. É lindo. É lindo. É lindo, mas na prática... Na prática, os empregados, às vezes, são maltratados. E a minha discussão numa dessas audiências foi exatamente a maneira que o juiz falou com ele, num tom rígido, um tom agressivo que deixou o cliente naquele momento assustado e ele não conseguia nem falar. Eu tentei manifestar, né, com a nossa palavra nossa palavra mágica, né? Não, pela ordem, excelência, olha, eu acho que o senhor está se excedendo, né? Ninguém merece esse tipo de tratamento, principalmente o meu constituído, e eu não vou permitir jamais que um constituído meu receba, ele vem aqui se manifestar e buscar o seu direito junto ao Poder Jurisdicional e o senhor está humilhando. Aí você pegou na ferida do juiz. Aí ele falou, olha, doutor, eu acho que o senhor não atua na esfera do trabalho. Daí eu falei, olha, realmente eu não atuo, mas eu sou um advogado licenciado que eu tenho prerrogativas para atuar em qualquer tipo de esferas. Exato. E eu acredito que se realmente for todas as varas do trabalho no nível Brasil tratar como o senhor está tratando, todo juiz vai sair preso daqui se eu tiver com um juiz presidindo desta forma uma audiência. Aí depois acabou o ato, saiu da gravação, aí ele veio pedir desculpa. Olha só! Ele pediu desculpa, mas eu falei que para mim não precisava, porque eu entendo o debate, né? Sim. O meu cliente não entendeu. Ele é pessoa idosa ainda, né? Então, daquele dia em diante, isso já tem anos já. Eu nunca mais quis atuar na esfera do trabalho, porque eu vi como tratava aquele que busca direito, Imagina aquele que é o demandado, como é. Então, eu fiquei bem chateado. É uma situação muito delicada e não é isolada, né? A gente sabe, a gente vê nas redes sociais quantos problemas em audiência, principalmente audiências do trabalho, com o juiz faltando com respeito com as partes e com os advogados. Eu sofri violações de prerrogativa de uma juíza do direito do trabalho. Conte-nos, doutora, o que aconteceu? A gente gosta disso. Vamos lá. Faz mais de um ano que eu sofri. Eu estava pela empregada, que trabalhou mais de 10 anos numa empresa. Uma senhora que tem problemas no coração, problemas cardíacos, e a empresa não pagou FGTS. Então, hoje a gente sabe que quando você atrasa a FGTS, você consegue entrar com a rescisão indireta, que é o término do contrato de trabalho por culpa do empregador, né? A gente ingressou, né? Além dela ter sofrido assédio moral, né? Ela trabalhava cuidando de crianças, aquela questão da merenda nos CMEs. Ela pegava 2 ônibus e com problema no coração, e ela era mandada para trabalhar em um CMEI aqui, um CMEI lá, totalmente longe de onde ela morava e sem aviso prévio. Então avisavam de noite ou um dia antes, e ela tinha que estar lá no outro dia, 6 horas da manhã. E ela falou, olha, não estão pagando meu FGTS. E a gente realmente viu, eles não pagaram por anos. Do contrato de trabalho dela de 10 anos, em torno de 3, 4 anos, não tinham depósitos do FGTS. Entramos na Justiça do Trabalho, conseguimos, né? Só que na primeira audiência, depois da pandemia, eles voltaram com as audiências presenciais. Por mais que você ingresse hoje com juízo 100% digital, todas as audiências são presenciais, principalmente na Justiça do Trabalho. Não interessa se você optou por juízo 100% digital, não. Todas as audiências são presenciais. E como minha cliente era uma questão de saúde, né? Eu falei, não, a gente vai fazer audiência online. Pedi para colocarem, mandarem o link da audiência. A juíza, na hora que começou a audiência, ela já ficou brava. Falou, mas por que tá fazendo audiência online? Foi marcada inicial, presencial, enfim. E a gente estava com problema com uma testemunha. Nós tínhamos 2 testemunhas e uma delas não estava conseguindo ligar o microfone. Ela conseguiu conectar, conseguiu entrar na sala de audiência, mas ela não estava com problemas com o microfone dela. E desde esse momento a juíza já começou, olha, doutora, por que foi marcada a audiência virtual? Se a audiência era presencial, o que está acontecendo? Como que a cliente foi até o escritório da doutora e não pode vir até o fórum? E todo momento, ela vindo pra cima de mim, com aquele tom de grosseria, de rispidez,
Ela falou... E não bateu na mesa? Eu bato na mesa. Não bati na mesa. Não bati na mesa, mas eu tava... Olha, eu acho que eu tava num dia muito tranquila. Muito tranquila, porque o tom que ela falava, até minha cliente olhava pra mim sem saber o que estava acontecendo, e eu estava ainda tentando digerir o que estava acontecendo. Aquelas ofensas, ela falava, olha, porque eu acho que você ainda está engatinhando na advocacia. Nossa. Porque eu acho que a doutora não é advogada trabalhista. Eles falam Eles isso. falam isso. Quando bate de frente com eles, a saída deles é essa. Eu acho que você... Né, não é... Você tem que falar, não, eu sou advogado, estou devidamente inscrito e sou... Estou exercendo a minha profissão. Estou exercendo a profissão e tenho prerrogativas. E a senhora está desrespeitando, e isso é crime de abuso de autoridade. Né? Nem que você tenha que bater na mesa. Né? Eu não vou bater aqui para mostrar... Não consegui, não pode bater. Não vou bater na mesa aqui por causa dos microfones para mostrar como é que faz, mas é o povo de casa aí que está vendo, ó, você abre a mão assim, a gente bate na mesa e fala assim... Quem a doutora pensa que é na hora do dia para falar comigo desta forma? Então, prestar atenção. Não se deixem desrespeitar. Exato. Porque quando eles desrespeitam eles começam a reiterar. Não se deixe nunca. Se precisar, chama o Massuqueto vai lá para vocês. Essa questão, só que como foi a primeira vez que aconteceu, a gente fica sem entender. Eu não tinha conseguido entender que eu estava sofrendo violações de prerrogativa. Uhum. Acabou a audiência, aquele absurdo de audiência, eu entrei em contato com um grupo de colegas minhas, porque eu faço parte da comissão das mulheres advogadas. Sim. Entrei em contato com essas colegas e falei, olha, acabou de acontecer uma audiência, aconteceu isso, isso e isso. Falou, foi violação de prerrogativas. Entra com processo com a OAB. Eu estou há mais de um ano aguardando esse processo de prerrogativas com a OAB, que será incluído em pauta agora no começo de dezembro. Sim. Para a gente poder ver o que vai acontecer. Já teve audiência, ela já se manifestou e na audiência ela agiu da mesma forma que ela... Audiência administrativa junto à OAB. Exato, da OAB. Uhum. Exato. E ela me desrespeitou a conciliadora, desrespeitou as minhas testemunhas da mesma forma que ela fez inicialmente. Uhum. Então agora eu estou esperando a OAB tomar alguma providência, que vai ser agora no começo do mês. É muito triste o nosso órgão de classe não ter hoje uma representatividade como teve um dia. Então, mas eu aconselharia a doutora a nem terminar o processo administrativo e sim ajuizar a ação de abuso de autoridade, porque quebra de prerrogativa é crime de abuso de autoridade. Exato. E quando vai lá para o TJ julgar eles, aí muda. Aquilo que eu falei lá no começo para a doutora, que a indenização tem o cunho pedagógico, no caso da doutora ajuizar, não só o fato de ajuizar e ela receber a citação, já é pedagógica. Ela não vai fazer com os outros. Nós sofremos. Já sofremos. Já. Não tem dinheiro que pague todo o constrangimento sofrido. Então, o que a gente pode fazer? É deixar o legado. Deixar para os próximos, porque com o tempo nós nos tornamos mais cascadura por todo o nosso caminhar na advocacia. Mas todo ano entra jovens advogados que passam por isso. E eu vejo, e eu debato em todo podcast. Eu acho que vai chegar um dia que o pessoal está assistindo vai falar, Massuqueto, para de falar isso. Mas todo dia vocês têm que entender, é importante fazer valer suas prerrogativas como advogado. E não é para você se sentir mais ou menos com alguém. É simplesmente para você exercer sua profissão, porque está consignado em lei. Apenas fazer valer a lei, porque a gente quer. Se o juiz ele faz valer a lei numa sentença, ele que faça valer a nossa lei. A nossa lei é federal, vale em todo o território nacional, e o artigo 7º, ele foi incluído lá nosso Código de Ética. Ele foi incluído lá na Lei de Abuso de Autoridade, no último artigo. Então, a gente precisa fazer valer isso. Exatamente. Doutora, agora nós vamos conversar sobre o assédio moral. O assédio moral ele tem um leque muito grande e ele tem várias correntes, né? O que enseja o assédio moral na relação de trabalho? Primeiro a gente tem que dizer o que não enseja, né? Justamente porque o assédio moral ele é muito abrasivo.
né? Ele é muito... tem muitas linhas tênues. Então, a questão ali do poder diretivo do empregador, ele tem o poder de estabelecer metas, ele tem o poder de estabelecer normas, regras, né? Tudo isso para se tornar um ambiente de trabalho saudável, né? Que não tem esse problema de assédio. A partir do momento que aquela questão de metas abusivas, aquela questão de cobranças vexatórias, aqueles apelidinhos, né? Eles se tornam constantes, se tornam que machucam, que pegam no ego literalmente, aí a gente está diante do assédio moral, né? Sim. Então, aquela questão de cobrança de meta, isso é o que mais perguntam, né? Mas cobrança de metas, o que o empregador, ele não pode mais estabelecer uma regra dentro da empresa dele, ele não pode mais falar, olha, essa pessoa se relaciona com essa, questão de hierarquia, enfim. Ele tem o poder de comandar e desmandar a empresa dele, né, do jeito que ele melhor entenda, dentro das leis do trabalho, enfim, dentro da Constituição. A partir daquele momento que aquelas cobranças, que aquelas piadinhas, que aquelas convivências ultrapassem aquele limite aceitável, aí a gente pode estar diante de um assédio moral dentro daquela relação de trabalho. Sim. E o assédio moral, ele não vem só dessa parte de ser abusivo no tom, né? Ele também tem alguns aspectos dentro do assédio sexual que sejam assédio moral. A senhora quer falar um pouquinho sobre isso? Essa questão do tom, né? A gente fala, mas o meu chefe falou com um tom agressivo, grosseiro comigo, né? Qual que é o contexto? Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Muito cuidado. Porque realmente pode ser numa cobrança, né? Numa cobrança de metas, numa reunião, né? Então, essa questão é muito delicada. Lembrando que o seu superior, que ele tem na sua personalidade, ele é incisivo, não, às vezes não configura o assédio moral, porque ele tem a habitualidade de ser daquele jeito, ele é com todos daquela forma. Exatamente. Então, a cobrança, às vezes não é. Eu vejo que, às vezes, tem funcionários novos, né? Novos que eu digo, iniciando a carreira em qualquer... Uhum. Então, eles entram numa empresa onde que é tudo muito rápido, tudo muito cobrando muito, e o tom é asseverado. Mais ríspido, né? Exatamente. Esse tom, ele não é que seja assédio moral. Não, isso tem que tomar muito cuidado. Por mais que aquele empregado ele tenha direito de buscar a justiça para aquilo que ele acha que é seu direito, né, que é seu benefício, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Essa questão do assédio é muito debatido porque ela tem muitos tabus ainda, né? Essa questão, vamos falar sobre a agressividade, né? E não só do superior hierárquico, né? Não só do empregador, porque a gente tem o assédio moral de empregado com empregado, o empregado no superior hierárquico cometendo com o subordinado e até mesmo do subordinado cometendo com o superior hierárquico, né? Uhum. Então, ele pode se caracterizar de diversas formas, seja nesse tom agressivo, seja nesse tom de cobrança, seja na questão de piadinha, seja na questão do isolamento social, né? Essa questão de vamos deixar a pessoa de lado porque ela não cumpriu tal tarefa. Sim. Ou ela não é sociável. Aquela pessoa está ficando isolada dentro do ambiente de trabalho, isso pode ser considerado assédio moral, sim. Então, são vários requisitos que acabam interferindo a produtividade, interferindo a relação dentro do ambiente de trabalho que podem ser considerados esse assédio, sim. Tá. E a pessoa que se sente assediada moralmente, mesmo porque ela demora, o assédio sexual é mais rápido de você identificar, né? O assédio sexual, ele ocorre tanto para o gênero masculino como o gênero feminino, e o assédio moral também. E ele é um pouquinho mais difícil de identificar, mesmo porque essa linha tênue, ela diariamente ela é superada, né? Então, e o que esse empregador pode fazer, seja em qualquer questão hierárquica, né? Ou de baixo para cima, cima para baixo, o que ele deve fazer, doutora? O assédio, ele ocorre de forma velada, né? Geralmente ele ocorre em 4 paredes, ele ocorre naquela conversinha no pé do ouvido, que é difícil você comprovar.
né? Então, realmente, ele é muito complicado de você comprovar que você sofreu assédio. Mas, justamente por a questão do empregado ser o hipossuficiente, né? A palavra dele é igual a palavra da vítima, né? No direito criminal. Ela vale muito. Só que a gente não adianta chegar para o juiz e falar, olha, eu sofri assédio moral, me dê uma indenização. A gente tem que comprovar. O que eu falo para os meus clientes, tanto empregado quanto empregadores? Vamos gravar a conversa. Se você vai ter uma conversa com o teu superior hierárquico ou até mesmo com o teu empregado, grava essa conversa. Tenham imagens, né? E principalmente testemunhas. Sim. Principalmente testemunhas. Então, aconteceu aquele assédio com você. Você sofreu aquele ato. Conte para alguém. Conte para alguém que você se sinta confortável em contar para alguém. Né? Por isso, o canal de denúncias dentro da empresa. Existe um ditado que diz bem assim, na esfera do trabalho, esse ditado, tá? A testemunha é a prostituta do processo. A prostituta das provas. Eu sou um pouquinho mais velho, eu conheci dessa forma, tá? Mas isso não é a verdade, sabia? Isso poderia ser lá nos anos 60, nos anos 70, né? Que a gente vem... atualmente vem reformando a maneira que nós estudamos, né? Mas a nossa modalidade ainda é tradicionalista, então a gente aprende o que se ensinava lá atrás. Sim. Então, mas não é verdade. Eu vejo que é tão difícil esse pessoal conseguir uma testemunha do alegado. Demais. Nesse caso do escritório, foi de assédio sexual e assédio moral, a gente não tinha testemunhas. E na audiência eu cheguei para a juíza e conversei com ela antes. Eu falei, excelência, nós não temos testemunha. Aí ela, né, me ofereceu, você quer adiar a audiência? Porque a gente tem essa possibilidade, né? Desde que comprovado o convite que você fez a testemunha, a gente pode adiar a audiência. Eu falei, então, a gente fez o convite, mas nenhum convite foi aceito. Por quê? Eu falei, se você quiser até imprima aqui, mostra no celular para a doutora, mas ninguém aceitou. Por quê? Porque tem gente que ainda trabalha na empresa e não vai testemunhar contra, porque sabe, né, que o trabalho dela vai estar em risco, por mais que a gente fale, não, teu trabalho está seguro, se você for demitido, você vai poder ingressar na justiça e pedir para retornar ao trabalho e receber uma indenização, mas ninguém quer perder o trabalho. Né? É complicado. E é por isso que existiu, né, nosso querido Getúlio Vargas, né, que é o pai do direito do trabalho. Ele instituiu, se eu não me engano, é de 34 a CLT. A CLT não é 24. 24? 24. Eu estou no 34. Ela é bem antiga. Não, eu acho que é 34, é 34, doutora, porque eu acho que o antiga. Getúlio assumiu em 30 e acho que é 34. Mas depois, quem estiver em casa aí e quiser comentar aqui o ano. Comenta o ano aí que foi promulgada a lei que instituiu a CLT. Então, e foi lá atrás, vendo já esse tipo de coisa, e quase 100 anos depois, e a gente sofre a mesma coisa. E eu vejo que a minoria sofre muito mais com isso, né? Homossexuais, mulheres, negros. Então, assim, é uma situação muito, muito complicada. E a gente tem que, de alguma forma, educar esses empregadores. Exato. Para que eduquem, às vezes não são apenas os empregadores, são os seus funcionários. Então, que eduquem esses funcionários, né? Com aquelas políticas que a gente falou anteriormente. E, de alguma forma, existe uma maneira de sair do assédio moral sem a educação? Não. Infelizmente, né? Pela minha experiência, é educando que a gente se aprende. É educando que a gente consegue mudar aquela pré-concepção da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa comete o assédio sem saber. Né? Isso é muito comum. Porque você não sabe que aquela piadinha de mau gosto vai ofender outra pessoa. Você não sabe que aquele toque ou aquele ato aquele convite pode ser levado a uma segunda intenção. Então, o que você tem que fazer? Você tem que conscientizar. Né? Eu faço palestras para emissoras de TV, para empresas,
justamente para você poder orientar o funcionário. E não é só o funcionário. Quem tem que participar dessas palestras é a alta gestão, que infelizmente não participa, né? Então, você tem que educar desde ali, né? Desde o funcionário até o coordenador, o CEO, enfim, toda a empresa. Porque aquela pessoa do alto escalão pode estar cometendo um assédio e não sabe. E aquela pessoa do baixo... E ela é o exemplo, né? Sendo o exemplo, ela tem que estar dentro das normas trabalhistas. Exatamente. Você tem que mostrar que você está ali, que você está participando, que você está conscientizando a tua empresa. Né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não acontece. E nas palestras que eu faço dessa parte preventiva, que é o que eu gosto de fazer, porque prevenindo você vai diminuir o número de processos, vai diminuir o número de casos de assédio, enfim, qualquer problema que você tenha relacionado ao contrato de trabalho. A diferença é muito grande, né? Quando você consegue fazer com que a empresa, o empresário entendam que ele precisa de um canal de denúncias, que ele precisa dessa parte de orientação, ouvidoria, muda muito. A empresa ela consegue ter um ambiente de trabalho muito mais saudável, muito mais harmonioso, a produtividade aumenta, porque as pessoas elas se sentem seguras em trabalhar naquele lugar, sabendo que elas não vão ser assediadas, sabendo que nada de ruim vai acontecer com elas. É uma relação, seja ela qual for, esfera do trabalho, relacionamento, amizade, que seja harmoniosa, Exato. Sempre vai prosperar. Saudável, exatamente. Doutora, nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria que a senhora deixasse aqui na nossa câmara, conversando com o nosso público lá, as suas redes sociais, para que possam entender um pouco mais sobre o direito do trabalho. Qualquer dúvida, né? Nas minhas redes sociais eu compartilho um pouquinho do direito do trabalho, tanto para empregado quanto para empregador. O @ é Alaí com Y Silveira. Lá você vai ver dicas, você vai ver o meu dia a dia, a minha rotina como advogada trabalhando e defendendo, né, quem precisa dessa orientação jurídica, seja empregado, seja empregador. Pode me seguir lá e qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigado, doutora, pela sua presença aqui. Obrigada a você pelo convite. Foi muito bom, né, falar sobre esse tema tão importante que a gente precisa continuar debatendo sobre isso. O tempo é curto, mas um dia a gente vai, né? Estamos com um projeto das nossas lives. Olha e daí só, a gente legal. Pode conversar mais tempo. Sim, é um assunto que tem bastante tema para falar, tem bastante assunto. Muito obrigado, doutora. Imagina, obrigada e obrigado pelo convite. Tchau, tchau. E hoje nós conversamos com a doutora Alaí Silveira, nesse papo leve, gostoso, sobre direito do trabalho, né? E quem gostou, clica aí no sininho, se inscreva, compartilhe, comenta. Né? E quem não gostou, também compartilha, porque você não é obrigado a ver coisa ruim sozinho. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.